Você ama Deus, mas se casou com alguém que não vive a mesma fé que você. E talvez hoje você carregue culpa, medo e a sensação de que errou com Deus. Mas eu quero acalmar o seu coração. Eu me casei em julgo desigual e hoje o meu marido serve a Deus junto comigo. Eu vim compartilhar um testemunho real sobre casamento, fé e o tempo de Deus. Quando eu conheci o meu marido, eu estava afastada da presença de Deus, muito afastada. E ele se dizia espírita e eu cristão. E no começo nós tivemos poucos conflitos por causa disso. Eu não via problema nenhum, inclusive eu achava uma besteira quando as pessoas levantavam essa questão de julgo desigual. Sempre tive essa mentalidade. Mas o tempo foi passando e no fundo havia algo que me incomodava profundamente sobre isso. A minha maior preocupação era o que nós iremos ensinar para os nossos filhos, com tantas diferenças assim. Então eu comecei a imaginar como seria o nosso dia a dia. Ele frequentando o centro espírita, eu frequentando a igreja, caminhos diferentes, ritmos diferentes. Então, no fundo eu sabia que caminhar em direções opostas não iria funcionar. E foi aí que dois sentimentos começaram a crescer dentro de mim. Medo de não conseguir viver a fé que eu acreditava dentro do meu casamento. E ao mesmo tempo eu senti uma culpa por não querer parecer intolerante ou preconceituosa. Mas mesmo com o medo e com a culpa, algo para mim era muito claro: que eu jamais iria pressionar o meu marido, porque eu não gostaria que ninguém fizesse isso comigo. Então eu sempre tive na minha cabeça que eu não queria ser aquelas pessoas fanáticas religiosas que tentam convencer o outro a todo custo. Até porque, mesmo antes de eu perceber, Deus já tinha agido em várias coisas. E nós tivemos várias conversas, ao longo do namoro sobre essa pauta de religião, de fé. E quando nós casamos, com o tempo ali, aliás, bem no início do casamento, nós começamos a frequentar algumas igrejas. E isso partiu do meu marido. Teve um dia que ele falou que ele gostaria de ir em uma igreja específica e nós fomos. Mas nem todas as igrejas fizeram sentido para nós, até que nós nos encontramos em uma, onde fomos acolhidos de verdade. Eu parei de discutir a religião em si com ele. Então, quando ele falava algumas coisas relacionadas à antiga fé dele, eu não ficava discutindo, não ficava apontando, porque eu sabia que a hora certa iria chegar. Então eu comecei a viver o evangelho dentro da minha casa. E foi nesse lugar de soltar o controle que a palavra começou a transformar a minha vida. A Bíblia diz em 1 Coríntios 7,14 que o marido incrédulo é santificado pela esposa e vice-versa. Quando eu li isso, eu entendi que Deus não tinha desistido no meu casamento porque eu me casei em julgo desigual. A minha fé jamais foi um peso dentro da relação. Ela era uma presença. Com o tempo, o meu marido começou a se interessar naturalmente. Quando eu disse que Deus já tinha trabalhado em algumas coisas antes mesmo que eu percebesse, olha só, a iniciativa de ir até uma igreja foi dele, não foi minha. Ele me convidou, ele falou que gostaria de ir. Então Deus estava agindo nas pequenas coisas, mas como eu estava afastada da presença dele, eu não estava conseguindo enxergar as pequenas mudanças que estavam acontecendo. E até que chegou o dia que ele decidiu entregar a sua vida a Jesus e se batizar. E quando isso aconteceu, eu fui meio que pega de surpresa. Ele convidou o pastor e sua esposa para vir até a nossa casa jantar. E aí ele foi e perguntou ao pastor como que funcionava o batismo, que ele queria se batizar. E aquilo foi uma surpresa enorme para mim, porque ele não tinha falado nada comigo. Inclusive ele até falou isso com o pastor.
Ele falou assim, eu não falei nem com a Manu ainda, né? Então, quer prova maior de que Deus cuida de tudo? Tudo aquilo que nós preocupamos, Ele está sempre indo lá com a sua mão poderosa e resolvendo tudo. E eu já havia me batizado, eu me batizei com 12 anos, e eu escolhi me batizar novamente junto com meu marido. Então foi uma bênção, foi realmente nascer de novo para mim, porque eu era muito nova. Então, apesar de eu ter passado pela classe de batismo, eu acho que eu não compreendia muito bem o significado de nascer de novo. E eu vivi muitas coisas, de 12 até 26, que foi com a idade que eu me batizei novamente. E hoje nós caminhamos juntos com um propósito só. E eu quero deixar algo muito claro aqui para você. Isso não aconteceu porque eu pressionei, porque eu fiquei ali insistindo, falando na cabeça dele. Isso aconteceu porque quem convence é o Espírito Santo. Nós temos que fazer a nossa missão de levar a palavra, mas o convencimento não está na nossa alçada. E se você vive hoje um casamento em jogo desigual, não carregue esse peso, esse fardo sozinho. Sozinha ou sozinho. Apresente o seu casamento para Deus. Ore, confie. Deus trabalha no silêncio. E se essa mensagem te acolheu hoje, comenta aqui, eu confio no tempo de Deus. E se inscreva no canal para caminhar comigo no caminho da verdade. Compartilhe esse vídeo se você conhece alguém que precisa ouvir uma palavra como essa. Tenho certeza que vai acolher o coração dela. Que Deus te abençoe a você, a sua família, o seu casamento. Em nome do Senhor Jesus, eu creio que em breve nos encontraremos novamente. Amém? Um beijo e até a próxima.